Sejam bem-vindos ao canal Espirais de Luz, esse canal que praticamente gira infinitamente energia positiva. Isso é muito importante, principalmente para todos nós que estamos nesse planeta, vivendo essa vida e passando por situações diferentes a cada dia. É nesse ponto que eu trago a palestra de hoje. A nova geração da regeneração. Eita complicação, mas vale a pena. Como tudo na história humana, gente, na era de provas e expiações, porque a gente estava ainda, estava lá em provas e expiações, agora a gente já está no início da era de regeneração. Então, na época de prova e expiação, sempre se estabeleceu um caos antes que algo mudasse ou fosse naturalizado nas chamadas convenções sociais que regem a convivência pacífica e estabelece a harmonia social, né, no planeta. Então, vários dos hábitos resultantes desse primitivismo sentimental, alimentado por tantos séculos pelos próprios seres encarnados, caíram por terra. Aquele conservadorismo, aquela situação de que a mulher tem que ser submissa, enfim. O que acontece? Desde que o homem voltou seu olhar para o bem-estar próprio, impulsionado por algo maior que ele, o instinto de sobrevivência da espécie gritou, funcionando como um instrumento de caos e mudança. Criou-se o conflito de gerações. Exato. Aquele pai e aquela mãe que tem um filho, o filho cresce, começa a bater de frente porque os conceitos mudaram. E isso é uma parte natural para a transição planetária, onde a Terra passa de um mundo de prova e expiação para um mundo de regeneração. Mas para isso é necessário elevar o nível de evolução dos seres que habitam o orbe na atualidade. E isso exige um processo que necessita da substituição de uma mentalidade focada em orgulho e egoísmo por uma baseada em fraternidade e amor. E aí está a perfeição da criação. Como tudo na dimensão material, a regeneração não ocorre de forma perceptível e abruptamente. Ela vai acontecendo à medida que uma geração se encerra e outra se torna dominante, iniciando. Através da chegada de espíritos mais evoluídos na Terra que reencarnam com maior maturidade moral e anseio por justiça divina e fraternidade. Gente, é nesse ponto que a gente vê que todos os acontecimentos que tem hoje em dia são como se fossem assim, reveladores. Acontece isso, aí a opinião de um e de outro é mostrada para ver em que grau de evolução aquele espírito está e se é necessário ele continuar aqui ou ser relijado para outro lugar. Olha, a quantidades de eras, de histórias de espíritos que viveram e experienciaram várias vidas diferentes é que vão causar a mudança vibracional exata para que a transição aconteça naturalmente sem quase ser percebida. A prova disso é a nova geração. Essa nova geração que traz uma sensibilidade maior, que contesta os comportamentos, que questiona. Não, mas se é meu pai, se é minha mãe, eu tenho que te respeitar. Mas por que você está me falando isso e me ensinando isso? Então tem conceitos, valores e estruturas rígidas e egoístas da sociedade, religião e família, o que é um sinal de progresso quando é batido de frente. Por que eu tenho que seguir esses conceitos, esses valores? Por que essas estruturas são assim? Por que você me explica isso? Então, isso é um sinal de progresso. E a isso é inerente à existência dos atritos e discordâncias. Então, vão haver esses atritos e discordâncias. Mesmo que o pai e a mãe falem, cale a boca, não questione, porque eu sou seu pai e você tem que me respeitar. Autoritarismo. E aí, tem que ser questionado. O sinal de progresso é esse. Outra prova da existência migratória de espíritos pelos vários mundos existentes no universo é a existência desses seres. É a chamada nova geração. Ela é composta por espíritos que já habitaram mundos mais evoluídos e espíritos que evoluíram aqui na órbita da Terra, tá? Trazendo ideias de fraternidade, o desejo de construir uma sociedade sem paixões desordenadas e justa.
Claro que é nessa parte que vai acontecer o conflito de gerações, geralmente travado pelos que já estavam aqui contra os que já estão na fase jovem de sua jornada. Isso acontece porque pais, ainda vinculados a padrões sociais e religiosos antigos, ainda enxergam a nova geração como imprudente, desinteressada ou negligente. Enquanto que, da parte dos filhos jovens, a visão dos pais provém de um comportamento rígido, ultrapassado e austero, passado para eles culturalmente. E isso é como se fosse uma parede na relação entre ambos. Quando não é o filho que é assim, é o pai e a mãe que é assim. Então a gente tem que entender que não é questão de só culturalmente na vida da matéria, mas sim aquilo que o espírito que está em um determinado grau de evolução consegue assimilar e entender que é uma verdade para ele. Porque a gente tem tantos jovens que questionam o bem-estar, como aqueles jovens que também partem para o outro lado e se aliam à ideia de que tem que continuar tudo do jeito que está. Não precisa mudar. Se mudar, vai prejudicar. E não é esse o ambiente. O ambiente da evolução nunca deixou que tudo continuasse do mesmo jeito. A prova é disso, é que se não fosse assim, a gente teria dinossauros na superfície da Terra. Nós vivemos em um planeta em estado de confusão total, no qual provavelmente ainda não havia acontecido como hoje acontece. Não se trata apenas de uma causa ou vingança secular. Há também a presença de problemas de ordem ideológica, social, política e econômica. Se a gente prestar atenção no que disse Jesus, amai ao próximo como a ti mesmo. Poxa, imediatamente a gente vai entender que os que lutam pela justiça social não irão defender um fator econômico ou uma classe que movimenta esse fator. Eles vão focar em leis e mudanças que favoreçam a todos, sem exclusão ou condições. E em meio a tudo isso, o que está acontecendo? A gente está assistindo pelos noticiários os conflitos na Palestina, no Líbano, no Iraque. Os desentendimentos de natureza religiosa entre o Islã e o Vaticano. A violência e ações terroristas que apavoram quem mora nas grandes cidades do chamado primeiro mundo, como Londres, Paris, Madrid, Nova York. Multidões de famintos na África. O desemprego generalizado em quase todos os países do planeta, a expansão das atividades do narcotráfico, do crime organizado, a corrupção incontrolável por todo lado, não importa se é direita ou esquerda, especialmente no Brasil, que ela se ramificou pelas 3 esferas do poder executivo, legislativo e judiciário. Não é preciso, gente, ter um curso superior para perceber que o mal e seus derivados estão reinando soberanamente em nosso mundo. Basta observar as guerras, a corrupção, a iniquidade, a violência, as desigualdades sociais, a hipocrisia, a divisão entre opiniões sociais e as injustiças. Isso tudo se alastra por todos os continentes e não apenas em alguns poucos lugares. Bom, a presença dessa característica que eu citei aqui agora, que não é uma característica igual a Primeira Guerra Mundial foi por isso. Ah, tá, mas existiam esses conflitos na época? Não. Existia todo mundo colocando-se no seu lugar para fazer alguma coisa para ganhar a guerra. O pensamento era bem inferior ao que é hoje. Então, é um conflito que funciona como uma oportunidade de aprendizado. A gente tem que entender um pouco sobre a elevação do planeta Terra para um mundo regenerador. Então, requer que ocorra uma série de transformações de ordem moral que atualmente estão muito distantes dos dias em que vivemos. Sabe por que está distante? Porque nós temos a adaptação coletiva, onde governantes e governados precisam se alinhar através da resolução pacífica de suas diferenças. E, ao mesmo tempo, nós temos uma adaptação individual, onde pais devem educar com amor e não apenas com autoridade. E filhos
Tem que aprender o respeito, superando o próprio individualismo causado pela modernização e pela tecnologia. Então nós temos um mundo de regeneração, como o próprio nome já diz. Não se destina à expiação. Se não é para prova e expiação, na verdade é um local de transição e descanso. Isso serve para espíritos se prepararem para novos embates, como está narrado em o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, item 17. O que é que fala lá? Fala assim, ó. Olha aqui, eu acho magnífico, é muito interessante. Os mundos regeneradores servem de transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes. A alma penitente, ela encontra neles a calma e o repouso e acaba por depurar-se. Sem dúvida, em tais mundos, o homem ainda se acha sujeito às leis que regem a matéria. A humanidade experimenta as vossas sensações e desejos, mas liberta das paixões desordenadas de que sois escravos, isenta do orgulho que impõe silêncio ao coração, da inveja que a tortura, do ódio que a sufoca. Em todas as frontes, vê-se escrita a palavra amor. Perfeita equidade preside as relações sociais. Todos reconhecem Deus e tentam caminhar para Ele, cumprindo-lhe as leis. É impressionante como nós tentamos confundir a ideia de que, cara, esse planeta de regeneração, ele é o quê? Ele é uma instância. Ele é um intermédio. Sabe de quê? Aquele espírito vem de um planeta de prova e expiação, conseguiu um grau de evolução, entendeu a vida, ele precisa de um lugar que ele possa ter paz e ter também cordialidade e parceria para evoluir mais. E aí ele depura. Quando ele depura, ele vai para o mundo feliz, ó. Mas, para acontecer isso, todo o princípio de processo de regeneração, é necessário purificar a parte de prova e expiação, que são séculos e séculos de muita maldade, injustiça, vinga daqui, desvinga dali, vinga de cá, vamos vingar de novo, vamos vingar até nascer sem querer vingar. E evoluiu. Então, quando a maioria chega nesse ponto, é que o planeta entra no processo de regeneração. Mas, atualmente, se a gente voltar assim, numa retrospectiva na nossa história humana, a gente vai identificar vários crimes e desmandos praticados pelos habitantes da Terra nos últimos 100 anos. Esse é um sinal e um aviso que estamos mudando de era. Teve a Revolução Comunista com seus milhões de mortos, as guerras mundiais de 14 e 39, a Guerra do Vietnã, da Coreia, as duas guerras do Iraque, os conflitos entre católicos e protestantes na Irlanda, as confusões entre os árabes e judeus na Palestina, que dura até hoje, né? Cheio de corrupção política, ação de terrorismo nos últimos anos. O uso da autoridade de um governante de uma nação poderosa, isso lá no passado e agora, para forçar as demais nações a se sujeitarem a seu comando. A crescente violência contra as mulheres, culminando em assassinatos descabidos, que a cada dia tá parecendo que está se tornando assim, olha, um celular foi furtado. Ah, fulano de tal matou a própria mulher. Parecendo que isso é notícia diária. Toda hora está acontecendo. Né? A divisão das classes sociais por discordância de ideologias e a presença de líderes que afirmam estar negociando a paz, mas que usam a guerra como instrumento de suas ações. Bom, isso nos faz entender que esses habitantes do planeta, não apenas uma minoria, mas uma grande parte dela, ainda tem muito que espiar, a reparar e a consertar. Principalmente se aplaudem tais atitudes. É exatamente isso que perturba e atrasa a transição para a regeneração para um planeta melhor, impossibilitando a fixação de uma data para isso acontecer mais rápido. Podemos acelerar esse processo se a gente começar a entender que a chave para superar esse conflito é a reforma íntima. Só que, incluindo todos,
e focando na compreensão das leis de amor e caridade. Mudando nossa maneira de enxergar a vida. A família passa a ser um ambiente de aprendizado e restauração de laços, onde a paciência, a aceitação das diferenças de evolução de cada espírito são fundamentais para a aceitação dessa mudança. Uma coisa interessante, a humanidade, ela trabalha muito em cima de orgulho. Ah, não, eu não vou me sujeitar a isso. Ah, não, eu não preciso disso. Tá louco? Não, eu sou melhor do que... Sabe eu entendo que a gente tem que se melhorar sempre e se considerar muito bem, mas não sejamos prepotentes a tal ponto de passar do limite. Sabe por quê? Porque é necessário que a gente reconheça que o novo é algo essencial e que o apego excessivo a velhos costumes que alimentam preconceitos, rigidez e inflexibilidade são uma insistência que apenas gasta o nosso tempo tão precioso, e é o primeiro passo é isolar, reconhecer isso, tirar isso, para a gente poder aproximar-se um pouco mais dessa depuração espiritual. Então, tira isso, sabe? Por quê? Gente, num processo de regeneração, quem é violento, corrupto, preconceituoso, orgulhoso, inflexível, egoísta, acaba por ser derrotado pela sua própria falta de verdade. Isso no plano físico quanto no plano espiritual. A regeneração, ela é um trabalho conjunto de renovação. Então, é muito importante entender que, se é um trabalho conjunto, não tem que excluir fulano, beltrano, ciclano. Todo mundo tem que estar junto. Todo mundo tem que caminhar de mãozinha dada. Todo mundo tem que focar a sua atenção naquilo que é necessário. Sabe, a minha religião é a certa, a minha escolha política é a certa, eu sou o certo, sabe? Essa briga por ter razão, para ser o dono da razão, por estar certo, é uma necessidade de validação desnecessária. E eu vou falar o porquê. Porque não adianta nada você querer ter certeza, porque a única certeza que você tem nessa vida é que você vai nascer e que uma hora você vai morrer. E a pretensão do ser humano é tão grande que ele esquece que ele morre e começa a querer ter razão em tudo, afirmando que está deixando um legado. Não existem legados. Se um cometa chocar com o planeta, legado nenhum vai sobreviver a nada, nem o planeta. Então essa inferioridade material tem que ser desconsiderada por nós. E aí é que entra esse trabalho coletivo, onde o conflito de gerações, olha isso, onde o conflito de gerações é uma ferramenta de depuração moral, forçando as almas a evoluírem por meio do diálogo, do respeito e do amor. Então, se você está empenhado nisso, você começa a mudar seus conceitos. Para pensar. Ah, eu sou contra isso, eu sou contra aquilo, eu sou contra aquilo. Você está sendo contra algo? Pensa duas vezes antes de abrir a boca para falar que você está sendo contra algo. Se coloca no lugar daquele algo. Raciocina essa história. É lógico que nós temos as situações que nós conseguimos entender que são negativas e quais são as positivas. Mas a maioria das vezes, quando é só de opinião, é melhor você colocar-se no lugar da pessoa, analisar a situação do que chegar e julgar. Sabe por quê? Nenhum juiz julga com total integridade. E ele estudou para isso. Mas tem aquela coisa, né? Ah, mas eu sou cristão, eu sigo tudo certinho. Se você é cristão, meu amigo, lembre-se das as máximas de Jesus que foram básicas. Ame a teu Deus sobre todas as coisas, ok? E ame a teu próximo
como a ti mesmo. Essas são as duas leis. E o resto? O resto vem conforme você depura seu espírito e evolui sua mente. Essa é a nova geração da regeneração. Gente, eu acho que se eu falar mais, prejudica a palestra. Ela está sendo gravadinha lá no YouTube, canal Espirais de Luz. Se inscreva, deixa sua opinião, comenta, fala, dá sugestão de palestra. Tem lá muitas palestras para você assistir no YouTube. E curte nossa página no Facebook, Espirais de Luz. No mais, eu agradeço, como sempre, a paciência de vocês em me ouvir. E vem com a gente vibrar muita luz. Beijos de luz. Até a próxima.